Olá, meu nome é Tayane, eu sou nutricionista, eu estou no canto superior direito da tela. Eu sou branca, tenho cabelos longos pretos, estou vestindo uma blusa vermelha e ao meu fundo tem uma parede branca. Eu sou a Jaqueline, professora de educação física. Eu sou branca, eu tenho cabelo castanho, eu tô de blusa preta. Atrás de mim eu tenho um armário e uma porta de madeira. Hoje a gente está bem feliz que a gente tem mais uma convidada, né? E eu super honrada porque trabalhei com ela, então conheço sua competência. Então, a Paty vai se apresentar para a gente. Boa noite, eu sou a Patrícia, eu sou psicóloga, eu estou na parte inferior da tela, ao centro, eu sou branca, tenho cabelo castanho, mais curto, uso óculos, estou com brincos pequenos e tenho um quadro atrás de mim, e esse quadro está numa parede toda branca. Tati, muito prazer, a gente está muito feliz de ter você aqui, que nem a Jaque falou. E a ideia, né, da gente trazer é porque a gente está falando sobre função cognitiva, né? Então, conta aqui um pouco pra gente o que é, como é que funciona. Fala aí um pouco mais para a gente poder entender. Bom, funções cognitivas são funções que todos temos, todos os seres humanos temos, né? É o nosso centro de comando. O que esse centro de comando faz? Ele é responsável por processos que são muito complexos, como a nossa atenção, como as nossas memórias, né? A gente fala no plural porque a gente tem vários tipos de memória. As nossas, a gente chama de gnosia, mas o que é isso? É como eu reconheço os objetos no mundo, as pessoas, os lugares, né? Tem também outro nome complicado que as funções fazem, que é a praxia, que são aqueles nossos movimentos que a gente tem um objetivo para alcançar, né? A nossa linguagem, e não é só a linguagem da leitura e da escrita, é o que eu compreendo, é como eu nomeio, é aquilo que eu escuto e consigo repetir. Uma outra função que faz parte das funções cognitivas é a cognição social, que é o que me permite viver em grupo, é o que me permite eu me relacionar com as pessoas, compreender os sentimentos, ter empatia, né? Então, assim, é uma série de coisas, né? Fora as habilidades que a gente chama visoespaciais, é como que eu consigo me localizar no espaço, né? E isso independe de enxergar, porque as pessoas podem ter referências diferentes. Então, quer dizer que uma pessoa que não consegue enxergar não vai ter essa habilidade? Não, ela vai construir de uma outra forma, né? Então, as funções cognitivas são elas responsáveis por nos colocar no mundo e permitir que a gente possa atuar nesse mundo de uma forma intencional, de uma forma direcionada, né? Tem outra função dentro das funções cognitivas, são as funções executivas, que é aquilo que me permite eu me organizar, eu planejar as minhas ações para um determinado movimento, né? Eu controlar essas minhas ações para saber se eu estou no caminho certo ou não, se eu preciso voltar um pouquinho e refazer o meu caminho, né? Redirecionar a minha meta. Então, são funções bastante complexas que o nosso cérebro quem faz, né? E ele que dá as coordenadas para todo o nosso corpo, né? Eu gosto de falar de treino. Então, o treino é super importante para a função cognitiva e todo mundo já sabe disso, né? E cada vez sai mais estudo, né, de que prova que exercício físico é super importante e promove, né, a melhora das funções cognitivas, não só uma, mas quase todas. E a gente fala, né, que treino e repetição é importante para todo sempre. Como é que a gente treina a função cognitiva, Paty? É claro, a repetição ela é super importante, existem programas computadorizados, moderníssimos,
para você treinar uma série de funções cognitivas, como a atenção, como a memória. Mas se a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia, nas atividades do dia a dia, a gente consegue consolidar isso de uma forma mais efetiva. Então, por exemplo, você falou de treino, né? Tem estudos que associam muito você fazer uma reabilitação cognitiva, né? Com a atividade física. Se eu quero trabalhar, por exemplo, atenção, eu posso colocar isso num jogo de mandar a bola de um para o outro, eu estou trabalhando a coordenação visomotora, né? Eu preciso me colocar no espaço para não arremessar a bola para qualquer lugar, eu preciso planejar o meu movimento. Isso é uma forma da gente adaptar. Às vezes os pacientes mais jovens, eles brigam comigo, né? Uma forma de trabalhar a organização da percepção é arrumar armário, gente. Arrumar armário, né? Criançada não quer, mas vai lá, coloca as coisas num determinado lugar, né? Isso também é bom para treinar, né? Os maridos, as esposas, os parceiros aí, né? Pote é no mesmo lugar, as coisas têm uma razão de ser, porque se a gente consegue fazer com que aquela pessoa vá organizando o seu ambiente, a ação dela vai fluir muito melhor, né? Então, quanto mais a gente trouxer para a nossa prática diária e a gente conferir funcionalidade para esse treino, eu tenho melhor adesão do paciente, eu consigo sustentar essa medida no dia a dia, né? E o mesmo vale para a gente que talvez não tenha algo que acometa, né, as nossas funções a princípio, isso também vale bastante. Se a gente consegue colocar as coisas em lugares que são previsíveis, se eu não faço anotação e sair colocando papelzinho em qualquer lugar, mas eu consigo centralizar isso, é uma forma de eu favorecer memória, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa que auxilia a nossa memória, né? O uso de uma agenda, ninguém mais guarda número de telefone, está tudo salvo lá na memória do celular, né? O Waze, né? Eu sou da época que eu olhava guia, né? Eu aprendi a me virar na cidade usando guia, e hoje em dia não, as pessoas põem no Waze, e aí você deixa de ter, né, mais um recurso para trabalhar uma orientação espacial, né, uma atenção visual, você discriminar aquela ruazinha, né, estreitinha que está ali no meio do mapa, mas é ali que eu tenho de ir. Então, quanto mais a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, mais efetivo é, e a gente consegue consolidar esse ganho em função cognitiva de uma forma mais eficaz. Você foi trazendo, acho que você já que me veio algumas coisas de a função cognitiva todo mundo tem, né? E aí a gente pode, igual você trouxe, essa questão do apoio, e o apoio pode ser para qualquer pessoa, né? Nesse sentido de anotar na agenda, de usar um Waze, alguma coisa do tipo. Mas existe algumas questões, algumas doenças que podem acometer, né? Podem piorar essa parte dessa função cognitiva. E aí você precisa fazer esse trabalho maior, né? Tanto da repetição, não que a repetição seja só para quando a gente está com alguma doença, né? Porque se a gente pensar em criança, por exemplo, funciona muito bem para criança ter essas questões de repetição para ela viver, para ela crescer, para ela entender a rotina. Mas se você quiser explicar um pouco mais sobre isso, eu acho que é interessante as pessoas, né, terem essa noção. Que função cognitiva todo mundo tem, é importante a gente usar o apoio, e tem algumas variáveis que a gente tem um impacto maior, né? Um olhar maior, não sei se... Acho que uma outra coisa que também é muito importante a gente ressaltar é que as funções cognitivas, elas vão se deteriorar com o envelhecimento, tá? Ou seja, nós não teremos o mesmo desempenho da nossa memória do que o desempenho que a gente tinha uns anos atrás, né? Então, esse envelhecimento, esse declínio, ele é fisiológico, é da vida, é do nosso envelhecimento. É claro que existem algumas situações que interferem no funcionamento desse cérebro. Eu posso sofrer um acidente e ter um machucado nesse cérebro, eu posso ter algum tipo de infecção, né? Atualmente, a gente está vendo um estudo recente publicado
que fala dessa interferência do COVID na estrutura do córtex cerebral. O que o córtex cerebral faz, gente? As funções cognitivas. Ele vai cuidar da minha atenção, da minha memória, da minha consciência. Então, uma infecção também pode interferir nas funções cognitivas, né? Por exemplo, meningite é uma infecção. Além disso, os próprios processos demenciais, que aí a gente já vai entrar num outro nível do envelhecimento. É o envelhecimento que assume uma cara patológica, né? Um sintoma que leva aí para um quadro de doença. Então, existem uma série de situações que podem, sim, levar as minhas funções a ter esse prejuízo, né? O próprio abuso de substâncias, né? E às vezes as pessoas acham que assim, não, é só abuso de substância ilícita que vai prejudicar. Não, o abuso de álcool ao longo dos anos, né? Tabaco. Então, tem uma série de situações que a gente pode se expor ao longo da vida e que pode levar a esse declínio. Uma outra coisa também que as pessoas não levam muito a sério, né? Sono e alimentação. Eu posso, sim, ter uma alteração nas minhas funções cognitivas se eu tiver uma péssima condição de sono. E o sono que a gente deixou de ter, a gente não vai recuperar. Não adianta eu dormir 10 horas no domingo, porque eu dormi 4 de segunda a sexta, não é isso que vai recuperar, né? A própria alimentação, não estou pensando nos déficits, né, nutricionais, vitamínicos aí, mas se você também não conta para o teu corpo que ele vai ser nutrido, que ele vai ser alimentado, você tem toda uma mudança que o teu desempenho com certeza vai cair. Então, olha quanta coisa interfere e influi no nosso desempenho cognitivo. É bem curioso você trazer isso, Paty. Tipo, eu sempre falava para os meus pacientes, né? Lembra, antigamente, se a gente vê nossas avós, a memória deles era maravilhosa, né? Isso que eles são avós. Hoje em dia, você pega gente mais nova, né? 20, 15 anos, adolescente, que a memória está pior que de gente mais velha, né? E o quanto isso às vezes está impactado não só na rotina que as pessoas levam, de não mais prestar atenção nas coisas que fazem e tudo mais, mas muito na alimentação, porque a alimentação ela mudou muito, né? Ela tem mudado muito nesse processo. Então, tipo, isso é uma coisa que tem muito impacto, né? Que a gente trouxe também. Semana passada a gente falou um pouco sobre isso, né? Da fadiga, do impacto da alimentação na fadiga. E a mesma alimentação que impacta na fadiga, ela também vai impactar na função cognitiva. Tem alguns alimentos que beneficiam, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, e o quanto a gente come bem, né? Ou o quanto a gente está só estressado e fala, não, mas hoje eu mereço, né? E a gente fica nesse merecimento todos os dias. Quantas vezes o paciente vem com uma queixa de memória? E uma das primeiras coisas que a gente pergunta é: como que é teu sono? Quantas horas você dorme? Você acorda descansado? É tua alimentação? Você tem hora para dormir? Às vezes o paciente chega lá e fala assim: não, acho que eu já vou procurar, é um neurologista, pedir uma medicação para melhorar a memória. Não, gente, a gente tem que ir lá no básico, né? É naquilo que permite que o nosso corpo esteja saudável. Tá saudável não é um corpo perfeito, mas é um corpo que vai conseguir estar disponível para o mundo e receber também as coisas do mundo para poder funcionar melhor. Senão realmente fica muita pretensão e vai todo mundo procurar a pílulazinha, né? Outro dia eu dei risada que um amigo meu perguntou assim: o que eu faço para dormir melhor? Eu, assim, qualquer coisa que, assim, o triptofano ajuda no sono. Aonde que eu compro triptofano? Eu falei, então, procura um nutricionista, né? Ele vai te orientar alguma dieta, alguns alimentos que vão te ajudar. Ele, não, a comida não vai resolver. Como não vai? Né? Então, às vezes a gente fica pensando, ai, funções cognitivas, que coisa complexa, como eu vou trabalhar, vou chamar um neuropsicólogo. Peraí, vamos voltar às origens, que a gente consegue ter aí também um desempenho e uma retomada, né? Isso acho que é muito importante considerar. É o famoso durma bem, coma bem, movimente o seu corpo
e bota o que você tem aqui dentro da cabeça para funcionar, porque dá certo. É, e vai ter que movimentar o pensamento também, né? Porque só, tipo, ficar na frente da TV, você faz tudo isso, ficar na frente da TV não ajuda muito, né? Na frente da TV, acho assim, o uso de telas, a gente já está vendo os prejuízos disso hoje nas funções cognitivas, né? Eu acabo observando muito isso nas crianças, né? Antes as nossas mães mandavam a gente entrar para ir para dentro de casa, né? Para não ficar tanto tempo na rua brigando. Hoje em dia, não, as mães empurram os filhos para fora para ver se eles largam um pouco. Isso está, sim, trazendo prejuízos, assim, seríssimos, que às vezes os pais se sentem muito impotentes em mudar, né? Então, assim, essa coisa de tela, é muito tempo de exposição. É claro, gente, é gostoso assistir uma série, né? Eu também adoro assistir série, mas tem gente que faz maratona de série o final de semana inteiro. Será que numa pandemia, será que não existe nenhuma outra possibilidade a não ser ficar sentado e assistindo a televisão, né? Ah, mas eu assisto programa sobre cérebro. Tá bom, gente, você está conhecendo um monte de coisas, mas não necessariamente é isso que vai te estimular, né? Fazer uma receita nova, os próprios exercícios, né? Às vezes o pessoal fala muito em neuróbica, né? Aquela história, troca a mão de escovar o dente, né? Se a sua mão dominante é a direita, você troca para a esquerda, isso já é uma outra coisa, né? Experimentar um alimento de olhos fechados, entender qual que é o tato, se você vai pelo tato, você estimula o córtex motor. Eu preciso do meu córtex motor para fazer meus movimentos, para eu entender qual que é o lugar que o meu corpo ocupa no espaço, meu esquema corporal. Então, olha quanta coisa está ao nosso alcance de promover estímulo às funções cognitivas e não só imaginar em medidas mais específicas que precisa da interferência estrita de um profissional ali, tem bastante coisa para ser considerada. Total, é o básico, né? Eu sempre brinquei que o paciente, enfim, pega o alimento, cheira, sente, toca, né? Põe na boca, mastiga, sente, né? É o que você falou, o passo a passo. Muitas vezes a gente pega o quê? Só pega, enfia direto na boca, dá 3 mastigadas, já tá querendo o próximo passo, né? A gente Mas faz isso com bebê, a gente dá o pedaço de fruta lá na mão, enfia aqui, até que ele vai entender qual que é a localização da boca, e ele vai pôr na boca. Então, e isso é um estímulo cognitivo belíssimo quando você vê uma criança acertar né, e usufruir daquilo ali. Então, tem muita coisa para fazer antes, né? Tem bastante coisa aí. Quem tiver dúvidas de como fazer, pergunta, deixa aí pra gente. A gente encaminha para a Paty, se precisar, a Paty responde, porque, óbvio, né? Ela, mais do que a gente, trabalha mais com esse tipo de estímulo, não que a gente não faça, né? Não que as nossas profissões também não. Isso. Mas é isso aí. Tiver dúvida, pergunta, deixa pra gente, deixa de comentário, a gente encaminha tudo. Muito feliz de ter você aqui, Paty. É sempre muito bom trazer os amigos, né? Com tudo isso de conhecimento, com tudo isso de experiência de vida. Então, a gente só tem de agradecer. Obrigada de estar aqui com a gente. Eu que agradeço vocês pelo convite. Foi aí um tempo de caminhada juntas, e não é só de trabalhar ombro a ombro, mas é de pôr a mão na massa juntas. Então, tem um bom tempo de caminhada profissional nossa aí que foi percorrido junto. E fico à disposição de vocês para quem tiver dúvidas, se concordou, se não concordou, se está divergindo, críticas, né? Se for crítica construtiva, a gente agradece. Se não for construtiva, tudo bem, a gente escuta, acolhe, enfim, respeita, né? E eu fico à disposição aí para o que vocês precisarem. Tá bom? Obrigada, Imaginem. Paty. Acho que vamos te convidar mais vezes para trazer mais assuntos aí. Eu acho Opa, que à sempre bom. disposição. E é isso, gente. Só vem. Tá bom, então.